para as mulheres. Nesta sexta-feira, Irini deixa a secretaria para concorrer à Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo. No lugar dela, assume Eleonora Minicucci, em solenidade no Palácio do Planalto, a ser presidida por Dilma Rousseff. De Brasília, Ricardo Araújo. Portanto, a partir de agora, o Supremo confirma mesmo a validade da Lei Maria da Penha. Você ouviu a informação de Ricardo Araújo. Voltando aqui nos estúdios, 11 horas e 15 minutos, está conosco o professor Eduardo Filgueira, fala para nós sobre a greve na rede estadual. Ele está representando a classe aí dos professores insatisfeitos, né? E fala sobre essa greve a partir de agora. Essa greve que foi considerada ilegal pelo Ministério Público. Nós vamos saber do Eduardo, né? Qual o motivo dessa greve? Eduardo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, o programa Opinião. Bom dia, Catilene, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, Chocolate. Bom dia a todos ouvintes da Rádio Silvestre de Itaberaí. Bom dia, né, a todos da região. Também um abraço especial aqui para a turma lá do Rio das Pedras, os supermercados que sabem do assunto. E também um abraço especial a todos os profissionais de educação, principalmente lá de Itaguaru, que estão mobilizados há um tempinho, estamos na luta. Questão da greve. O motivo principal da greve é que houve uma mudança, começado a partir de janeiro desse ano, sobre a tirada da nossa titularidade. O professor, ele não quer um aumento salarial que vem sendo falado, de maneira alguma. Houve uma retirada da nossa titularidade, que é nada mais nada menos que um estudo feito após uma formatura de curso superior, e essa titularidade foi retirada do nosso salário e depois incorporada, como se fosse um aumento. Ou seja, o nosso salário não foi aumentado. O nosso salário, a nossa titularidade foi incorporada ao nosso salário e estão falando que deram aumento. Não, isso já existia, e existe uma lei federal que obriga o governo estadual de todas as unidades da federação a pagar o piso este ano, né? E como o governo de Goiás pegou a nossa titularidade e colocou no nosso salário, ele fala que ele pagou o piso e não está pagando o piso. Ele pegou a nossa titularidade, retirou e incorporou, ou seja, quem realmente está pagando o piso para o professor é o próprio professor. Quanto à ilegalidade da greve... O Ministério Público considerou ela ilegal, essa greve, Eduardo. O que você está a falar a respeito disso? Sim, vamos lá. Essa greve, ela foi deflagrada oficialmente segunda-feira. Você pode olhar que tem a normativa do Ministério Público, rodou já o Estado no sábado. Ou seja, essa greve foi declarada ilegal antes de acontecer. Como que o Ministério Público julga algo antes de acontecer? A gente fica assim sem saber a quanto anda a velocidade da justiça. Me desculpe, mas existe uma morosidade real na justiça, de uma forma quase que geral em todo o Brasil, mas aqui em Goiás a justiça ela voou antes do acontecimento. Se a greve estava deflagrada para ser deflagrada na segunda-feira, baseado em quê? Que no sábado essa greve foi declarada ilegal. Inclusive, já tem uma liminar, já foi impetrada uma liminar, já foi até divulgada isso a partir de agora. A greve não é declarada ilegal, não se pode dizer isso, até que seja julgado a questão da ilegalidade. Tá certo? Então não existe esse temor mais dessa ilegalidade. Bom, você falou nessa titularidade. Quando foi retirado essa titularidade de vocês, houve uma negociação? A classe representativa foi chamada para ver negociação a respeito dessa titularidade, professor Eduardo? Então vamos lá. Houve uma divulgação desde quando o governo assumiu, o governo de Goiás, que ia melhorar a educação, fazer todas as possibilidades, até criaram-se o Pacto para a Educação. Quanto à fala e os panfletos, tudo que foi indicado, só mostrando benefícios, que isso é o que a gente esperava dentro do reconhecimento, mas não tem uma linha sequer, não tem um momento sequer que ele disse que a gente ia perder a titularidade. Titularidade, gente, é tudo aquilo que o professor estudou por conta própria. Tudo aquilo que ele tirou o tempo, é uma pós-graduação, é uma especialização, e muitos professores fizeram em outros estados, inclusive até internacionalmente, tirou dinheiro do bolso, tirou o tempo da família e fez essa titularidade.
De uma hora para outra, a partir de janeiro, ela desapareceu do nosso contra-cheques. Então, foi feito negociações, não foi avisado que a gente ia perder a titularidade. Ou seja, pai de família que está em casa agora, seria mais ou menos o senhor receber uma gratificação por ter feito um curso vamos dizer assim, de operador, ou então o senhor que é profissional liberal e que fez um curso de especialização melhor, e o governo de uma hora para outra sumir com esse curso de especialização do senhor ou da senhora e depois falar que colocou no seu salário. O governo tem que dar aumento salarial. Titularidade, quem faz é o professor, quem faz é o profissional. Ele não pode ser retirado, porque é um direito adquirido, um direito líquido e certo. Não pode acontecer isso. E ele fez de forma arbitrária, sem avisar, e nem se tivesse avisado, a gente não tinha aceitado. Então, se o senhor conhece o professor, pede para que ele mostre esse nomezinho, titularidade. Em alguns casos, 10%, 25%, 20%, 30% do nosso salário sumiu e caiu dentro do salário que ele montou para pagar o piso. Então, ele pegou a nossa titularidade, que já era nossa, e colocou no salário, falando que ia pagar o piso. Certo. Professor Eduardo, daqui a pouquinho o repórter Toninho Chocolate tem uma pergunta para você também. E eu gostaria de saber quais as cidades já aderiram à greve. Hoje a gente já tem um levantamento, foi ontem à noite, em Goiás nós já temos mais de 70% das escolas paradas. Em Goiás. Né? Nós não temos como que fazer uma lista... Na capital e no interior. Na capital e interior, no estado todo. Em Goiânia, mais de 85% das escolas estão paradas, total ou parcialmente. A questão é a seguinte, muitos companheiros falam assim, a gente nunca conseguiu nada com paralisação. Já conseguimos sim, mas a gente não está aqui para falar isso. A questão maior nossa é o seguinte, cada batalha é uma luta diferente. E essa vez a luta é diferenciada. Foi tirado algo nosso que você, profissional de educação, gastou dinheiro, gastou o seu tempo, tirou o seu tempo com a sua família e fez. E o governo veio e retirou do seu salário. A luta aqui, basicamente, é para o retorno da nossa titularidade. Ele fazendo isso, nós vamos estar trabalhando em cima como que vai ser o piso, o que vai ter de aumento. Então a questão básica é essa, tá? E outro detalhe, na nossa regional 100% parado Itaguaru, todas as escolas aí estão fechadas. Nós estamos aqui há 2 dias fazendo reuniões nas escolas, diga-se de passagem, sendo muito bem tratados por todos, inclusive por gestores, que acima de tudo, além de ser diretor, coordenador, secretário, eles são professores. Momento algum a gente não teve retaliação da subsecretaria, porque a gente sabe que a professora Socorro está subsecretária, mas ela é professora e ela nos respeita muito. Eu também gosto muito dela, tanto pessoalmente como profissionalmente, que eu sei da capacidade dela. Então a gente não está sendo nem maltratados, nem sendo retirados à força, não. A nosso assunto aqui não é sindical, não é partidário. A nossa luta é classista. Certo. Professor Eduardo, já houve uma negociação mediante essa situação com o governo? Ele já procurou vocês para estarem negociando, para ver essa questão da titularidade, para organizar com vocês, com essa classe? Ketsilene, Toninho e todos os ouvintes da Rádio Silvestre. Claro, o tanto que a nossa luta é diferenciada essa vez, que é a primeira vez que o governo já chama no segundo dia de paralisação. Sentou com o sindicato, com a nossa presidente Ieda Leal, o Tiago Peixoto. Só que ele sentou para falar que o Estado não tem dinheiro para pagar aumento. A gente não quer aumento. A gente só quer que ele volte à titularidade. Só que é óbvio, a titularidade, como é porcentagem, claro que vai aumentar o nosso salário. Mas isso quem está aumentando somos nós estudando. Aí ele disse que não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro para isso. Agora é o detalhe. Se o professor lutou, conquistou, estudou para isso, quem tem que arrumar verba é o governo. Não é o professor tirar do bolso e falar que vai ajudar o governo a pagar nós mesmos. Então a questão é essa. Sentou-se, porém não caminhou em nada. Outro detalhe que a gente fala, não há uma outra possibilidade de a gente sensibilizar o governo a não ser com paralisação. Educação é essencial, concordo, mas a gente só vai transformar realmente em essencial quando a gente parar. É igual energia elétrica. Ninguém sente falta de energia. Quando acaba a energia, todo mundo reclama. Então, a questão da aula é essa. A gente não quer baderna, a gente não quer prejudicar aluno, a gente quer simplesmente mostrar para o pai, para a sociedade e até mesmo para o governo que nós somos uma classe que merece ser reconhecida. Por isso que a gente tem que parar. Não há uma outra possibilidade a não ser com paralisação e com conscientização.
Perfeitamente. Toninho, pergunta para o professor Eduardo. Eu gostaria de cumprimentar as professoras, né, estão nos ouvindo lá na recepção da emissora. Um bom dia para vocês, muito obrigado pela presença. O professor Eduardo, né? Professor, nós tivemos a informação há poucos dias atrás, através até da grande imprensa, que o teto do professor no estado de Goiás é o maior no Brasil. Explica para nós, por favor, né? Muitas pessoas ficam, às vezes, não entenderam muito bem isso aí. Tudo bem. Vamos lá, boa pergunta. Existe um piso nacional, tá? Em Goiás, o piso é 1.460. Aí você fala o seguinte: nosso governo está pagando o maior piso do Brasil, ou acima do piso, sim, mas só que ele está usando a nossa titularidade para somar nesse piso. Então a nossa titularidade sumiu. Ele poderia pagar um piso até de 3 mil, mas não mexesse na nossa titularidade. Poderia ter pagado menos do que o piso, para a gente negociar depois, mas não mexa no direito que você conseguiu. Essa é a nossa briga. A gente não quer simplesmente dinheiro, a gente quer basicamente o reconhecimento das nossas qualificações, que ele retirou. Então não interessa, ele está pagando o piso com o nosso dinheiro, certo? O piso existe, porque é lei, é obrigatório, ele tem que encaixar isso na lei federal. Só que é o seguinte: ele pegou a nossa titularidade e colocou no nosso salário falando que está pagando o piso. Ele está usando do direito, do dinheiro do professor que foi adquirido por direito, por estudo, e está colocando como se ele estivesse pagando piso. E ele não fala isso. Nenhum momento. Pergunte se saiu na imprensa o que é titularidade, por que ele mexeu na titularidade. Ninguém sabe disso. Então, por isso nós estamos aqui, aproveitando essa grande audiência da Silvestre, para a gente atingir, principalmente, que os nossos companheiros professores, todos sabem. Muitas vezes está faltando aquela questão de vamos à luta, mas a sociedade talvez não esteja sabendo. Eu tenho uma pergunta aqui. O Paulo César, ele tem 2 filhos na rede estadual, ele está preocupado e perguntando: professor Eduardo, como é que fica a situação dos alunos, né? Vão ser prejudicados aí no final do ano letivo ou não? Como é que fica? Terá uma reposição dessas aulas, no caso, nas unidades que já estão paralisadas? Paulo César, muito obrigado, tá? A gente precisa de pais como o senhor, participando. É o seguinte: toda paralisação, toda luta, ela tem seus resultados e tem as suas situações. Se você está num jogo de truque, você perde, você vai para casa contrariado, nem a galinhada que você coma vai te fazer bem. Ou seja, a luta é assim, existe aquela perca que ela ganha. Quando a gente vai para uma luta, Paulo César, principalmente para o senhor e para os outros pais, a gente realmente tem que parar, né? Existem as perdas, existem os horários, só que a proposta sempre para os professores é cortar pontos. Então a gente já perdeu dinheiro. Se o governo pagar novamente esses pontos que nós não demos, com certeza a reposição será total. E mais um detalhe, senhores pais: a mobilização ela vai ser rápida demais se todas as escolas pararem. Agora, se a escola do seu filho ficar rastejando, não aceitar parar e for demorando a parar, aí você tem que cobrar dos professores. Parem para o governo ter resultado. A gente tem que pensar o contrário. Quanto mais escolas paradas, mais rápido essa mobilização irá terminar. E os nossos filhos não terão mais problemas com relação à aula. Agora tem um negócio, senhor Paulo e os outros pais. Muitas das vezes o professor está indo para a sala de aula hoje super chateado. Você imagina pegar uma criança do senhor, um filho do senhor, e ir dar aula chateado, porque o supermercado não vai dar para pagar esse mês, o aluguel não vai dar para pagar esse mês, a água e a energia não dá para pagar esse mês, não vai sobrar o dinheiro para o professor dar aquela passeada, não vai sobrar o dinheiro para o professor comprar livro para estudar, e nem precisa de comprar livro para estudar, porque o governador não dá valor em quem o professor que estuda. Então, senhor Paulo, o senhor tem que preocupar também e nos ajudar o seguinte: será que o professor está indo bem remunerado, ou no valor que ele mereça? Será que o professor está indo satisfeito para dar aula? Né? É isso também que a gente tem que pensar, porque a partir do momento que o professor foi para a greve, alguma coisa de ruim está acontecendo. Nós não somos favoráveis à greve. Nenhum profissional é favorável à greve. Ninguém. Nem o sindicato, nem ninguém é favorável à greve. Por quê? Quando não acontece greve é porque está tudo bem. Se acontecer greve é porque alguma coisa está mal. Tá certo? Senhor Paulo, muito obrigado por você ter ligado. Eduardo, nós agradecemos você pela participação. Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que eu e o repórter Toninho não perguntamos para você. Casilene, para encerrar aqui, nós estamos fazendo uma conscientização em todas as escolas, em todas,
certo? E não somos só nós. Nós estamos levando o nome do profissional de educação em todas as escolas. Com certeza também o sindicato está fazendo isso, o Sintego. Cada um trabalhando da sua forma, correndo atrás. Nós não estamos aqui medindo força com ninguém, por favor. Nós estamos simplesmente querendo proteger a dignidade do profissional de educação. Quando a gente fala professor, mas tem o porteiro servente, tem a merendeira, tem as meninas que trabalham na secretaria, os rapazes que trabalham na secretaria, ou seja, toda uma classe que está sendo, infelizmente, vamos dizer assim, desacepada do seu direito que foi tirado. Então, o que a gente está falando? Nós estamos aqui preparando para uma reunião hoje às 18 horas, aqui em Itaberaí. Nós vamos estar divulgando isso, o local, confirmando o horário, num carro de som. E eu gostaria de convidar a todos os profissionais de educação para nos ouvir. Nós já tivemos na sua escola, nós já conversamos, fomos muito bem tratados. Volto a agradecer aqui a todos os profissionais que estão na gestão hoje, porque, acima de tudo, você é professor e você entendeu. A briga aqui não é contra A ou B ou C, a nossa luta é pelos nossos direitos. E a gente fica muito agradecido por esse espaço. É por isso que o nome da Silvestre vem se elevando a cada dia mais, tá bom? Muito obrigado, Chocolate, muito obrigado a Catilene, a direção da rádio, por essa oportunidade, né? Ok, nós aguardamos a volta do senhor e toda a equipe quando houver uma negociação para nós passarmos para os pais, né, a tranquilidade, a volta da titularidade ou qualquer outra negociação com o governo. Isso, muito obrigado. E outra coisa, para essa reunião, que vá os pais também hoje, quem sabe? Né? Os pais, os alunos vão ver. Hoje, local? Ainda a gente não tem um local, mas nós estamos lutando porque a gente não é entidade, né? Nós somos representantes dos professores. A luta é nossa, tá? Mais uma vez, muito obrigado. A gente fica muito satisfeito. E com certeza voltaremos aqui com excelentes notícias sobre a educação de Goiás. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, na Silvestre, são 11 horas e 31 minutos. Falamos aí com o professor Eduardo Filgueira, representando os professores insatisfeitos da rede estadual sobre a greve que já está acontecendo na capital e também no interior. 11 horas e 31 minutos. Daqui a pouco a participação do repórter João Silvestre.